Queridos irmãos, queridas irmãs, nós estamos celebrando hoje a festa da visitação de Nossa Senhora Isabel, esse mistério que corresponde ao segundo mistério gozoso, quando nós recitamos o Rosário. Então veja a importância de celebrarmos essa festa no dia 2 de julho, e não em maio, como está indicado no novo calendário, que fizeram de forma contrária àquilo que a Igreja já tinha estabelecido desde muitos séculos. E isso tem um significado porque a festa da visitação tem que estar necessariamente ligada ao nascimento de São João Batista. Então, justamente uma semana depois do nascimento de São João Batista, a Igreja celebra a visitação de Nossa Senhora. Por quê? Porque foi o dia que Nossa Senhora se despediu de Isabel e voltou para casa. Então quer dizer que a Mãe de Deus ficou durante 3 meses nessa visita dessas pessoas que precisavam da presença dela. E foi, inclusive, Maria que contou para São Lucas o que aconteceu no dia do nascimento de São João e o que aconteceu no 8º dia, quando ele foi circuncidado e quando lhe deram o nome de João. Porque aquilo foi um motivo de uma certa polêmica. Porque as pessoas, normalmente apegadas a esse orgulho da família, queriam de todo jeito que o menino se chamasse Zacarias. Mas Isabel disse: o nome dele será João. E o pai também, que estava mudo desde o dia em que ele recebeu a visita do anjo Gabriel no templo, também escreveu numa tabuinha: o nome dele será João. Então os dois tiveram essa concordância, as pessoas se admiraram e viram que de fato João era o nome que tinha sido dado por Deus antes dele nascer. Porque João significa justamente isso: aquele que vem pela graça e não pela vontade do homem. Então, nesse sentido, João Batista representa uma certa ruptura com o Antigo Testamento. E é por isso que São João Batista não se tornará sacerdote como seu pai. Porque naquela época o sacerdócio passava de pai para filho. Mas ao contrário disso, ele vai para o deserto e vai ser um profeta. Porque ele vai anunciar a vinda de Jesus, que por sua vez ele encontrou quando ainda estava no seio da sua mãe. Então isso que é bonito, porque mostra que São João Batista é a representação desse primeiro movimento em direção ao Novo Testamento. Porque todo o Antigo Testamento era construído em torno da moral e em torno dos ritos. Então era uma religião baseada nesse desenvolvimento pessoal. Quer dizer, a pessoa busca um esforço, busca os sacramentos, busca uma forma de realizar bem tudo aquilo que Deus está pedindo, através dos mandamentos e através da observância desses ritos que eram previstos no Antigo Testamento. E é claro que isso é uma religião boa, mas isso não é uma religião capaz de nos salvar e de nos santificar. Por quê? Porque a santificação acontece a partir da fé. E a fé é uma adesão total da pessoa a Deus, que passa a confiar em Deus e não em si mesma. E ela se transfere, através da fé, para essas montanhas, ou seja, para esse conhecimento altíssimo da pessoa do Filho de Deus, e através disso ela tem acesso à humildade. Através da humildade ela se torna como uma criança. É através desse despojamento de si mesma, a pessoa é capaz de amar as coisas simples e de valorizar o verdadeiro sentido das coisas espirituais, como Deus valoriza. Então, Zacarias, que corresponde ao homem velho, estava no templo e ele valorizou mais os ritos, ou valorizou mais o valor
daqueles edifícios ou daquela glória que foi construída naquela religião, do que a palavra que foi enviada para ele através do anjo. Por isso que ele ficou mudo. Mas no dia em que deram o nome de João, no 8º dia do nascimento de São João Batista, a sua língua se soltou e ele louvou a Deus através do cântico do Benedictus, que é esse cântico belíssimo que nós fazemos todos os dias nas laudes. E justamente nesse cântico ele diz para o seu filho: e tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque você irás à frente do Senhor, preparando os seus caminhos. Então, ele mesmo ali já renunciou à glória que aquele menino poderia ter no seio daquela sociedade de Israel. E ele aceitou o caminho doloroso que esse menino faria, como profeta, como alguém que seria rejeitado, como alguém que seria considerado um louco ali, saindo da realidade normal daquela religião, para anunciar um Messias que, na verdade, era um Messias desprezado e sofredor. Então, nessa lógica nós entendemos São João Batista, porque ele aderiu ao Filho de Deus já no seio da sua mãe. E essa adesão de São João Batista a Jesus foi total, de forma que ele teve alegria. Ou seja, quando a pessoa se desapega de si mesma, dos seus próprios sonhos, dos seus próprios planos, da sua própria vaidade e de uma vida que essa pessoa quer ter perante uma sociedade para poder ter mais nome, ou mais glória, ou mais valorização dos outros, essa pessoa deixa essa capa, essa fantasia, e ela então se reveste do Filho de Deus. E foi isso que aconteceu no momento da visitação. Porque Nossa Senhora chegando, quando ela entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel, logo que Isabel ouviu a saudação de Maria, São João saltou de alegria no seu seio. E Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Exatamente por causa disso. Porque tanto João quanto Isabel, a sua mãe, valorizaram a presença de Nossa Senhora, que era humilde e que chegava ali com vestimentas humildes e que estava ali para visitar, para servir de empregada, para estar trabalhando para Isabel, e ao invés de ela dizer, chegou a empregada. Não, chegou a mãe do meu Senhor. Então isso é a diferença da fé. A fé consegue valorizar as coisas humildes e simples, porque a fé consegue ver além das aparências. E a fé faz com que a pessoa consiga valorizar uma coisa pelo que ela é, e não por aquilo que a sociedade diz, ou por aquilo que os ambientes estão valorizando ali. Então, desde aquele instante, o Espírito Santo, através da fé, iluminou o coração de Isabel e da criança que estava no seu seio. E ela, cheia do Espírito Santo, disse: bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre. É isso que nós repetimos quando nós rezamos a Ave Maria. E ainda diz: de onde me vem a minha graça da mãe do meu Senhor me visitar? Então, quer dizer que, sem saber de nada e sem ver o sinal, porque Nossa Senhora estava grávida ali apenas de 2 dias e não tinha nenhum sinal de gravidez, mas o Espírito Santo mostrou para Isabel que Nossa Senhora estava trazendo no seu seio o Filho de Deus. E foi São João Batista, pulando de alegria, que levou essa alegria para sua mãe. A primeira pessoa que São João anunciou, dizendo: olha, eis aí o Cordeiro de Deus, eis aí aquele que nós esperávamos, eis o Messias, eis o Salvador. A primeira pessoa que ele mostrou foi a mãe dele, antes mesmo que ele nascesse. Então você veja como esse mistério é importante, porque através desse segundo mistério gozoso do Rosário,
nós aprendemos o que é ser humilde, o que é ser criança, o que é entrar na lógica do Evangelho, que é uma lógica da fé, e não uma lógica de sacramentos e de perfeição moral. E hoje em dia existe esse grave perigo, como nós já denunciamos outras vezes, que é o perigo do tradicionalismo. O tradicionalismo lefebrista normalmente é inspirado pelas religiões jansenistas. E esses movimentos jansenistas que aconteceram na França, principalmente a partir do século XVIII, foram eles que inspiraram o movimento de Monseigneur Lefebvre. E é interessante isso. Se caracteriza esse movimento por três coisas. Primeiro, desprezo ao Papa. Porque ao invés de reconhecer que era um falso Papa, eles simplesmente falaram assim, não, ele ensina o erro, mas o Papa é assim mesmo, temos que desprezar o Papa, e pronto, despreza ao Papa. Segunda coisa, o movimento jansenista é sempre focado no orgulho. Então a pessoa começa a ver ali, olha, nós vamos ser mais perfeitos, nós vamos ser melhores, nós vamos ser pessoas mais dignas. Então aquela coisa de ter aquele orgulho de dizer que você é mais do que os outros. E depois o jansenismo é focado também nessa lógica de uma religião baseada em belas cerimônias e num esforço moral. Então é por isso que essas pessoas se satisfazem com a missa tradicional, sem se perguntar se ali está a verdadeira fé. Porque para eles o mais importante não é a fé. O mais importante são os sacramentos. E uma vez que a pessoa tem os sacramentos, ela está satisfeita. Sendo que nós podemos nos salvar sem os sacramentos, tendo a fé. Mas ninguém pode se salvar com os sacramentos sem a fé. E isso que as pessoas não entendem. Portanto, os sacramentos são importantes, mas primeiro devemos procurar a fé. E tendo a verdadeira fé, aí sim nós podemos participar dos sacramentos. Do contrário, não vale a pena, porque senão nós continuamos na religião do Antigo Testamento. Também tinha belíssimas cerimônias, mas não tinha a obediência à palavra de Deus. Não tinha simplicidade, não tinha humildade, não tinha essa fé no Filho de Deus encarnado. E é essa fé no Filho de Deus encarnado que muda tudo. Porque quando nós acreditamos que o Papa é infalível, quando nós acreditamos que a Igreja precisa ter um Papa em uma situação que nós estamos vivendo hoje, portanto, quando nós promovemos a eleição de um Papa, nós estamos justamente mostrando às pessoas a fé católica. Mas quando a pessoa se volta para o orgulho, ela diz, não, como que eu posso ter um Papa humilhado? Eu prefiro não ter Papa do que ter um Papa humilde que vai sair ali de uma eleição simples de pessoas humildes que vão eleger o verdadeiro sucessor de Pedro. Então essa pessoa rejeita a humildade. Na verdade, todas as pessoas que estão configuradas com a religião do tradicionalismo jansenista, seja nos modelos galicanos ou mesmo no sentido de estarem ali dizendo que são sede vacantista, ou seja, que consideram a verdade sobre o papado, mas que não aceitam a humildade dessa restauração da igreja, então essas pessoas também se configuram com essa mesma religião arrogante, cheia de orgulho, que destruiu totalmente qualquer possibilidade do Filho de Deus viver entre eles. Então Jesus foi perseguido desde o seio da sua mãe. E por quê? Justamente por causa disso. Porque a arrogância do ser humano não aceita o Filho de Deus vindo na nossa carne feito homem. O mistério da encarnação é um mistério que exige uma humildade. E desde que Deus anunciou o mistério da encarnação para os anjos, já houve os anjos que não aceitaram. E disseram, não, eu não servirei, porque eu não vou aceitar o Filho de Deus se fazer homem. Então, nós devemos ir na direção contrária. Porque esses anjos, sendo soberbos, desceram ao inferno.
E Nossa Senhora, sendo humilde, subiu para as montanhas. E subindo cada vez mais alto nas montanhas, ela nos ensinou o caminho do serviço, o caminho da humildade, de estar ali ajudando Isabel como uma escrava, sendo ela a mãe de Deus. E é por isso que ela exclamou no Magnificat, que é esse cântico que ela fez quando se encontrou com Isabel, dizendo: porque Deus derruba os poderosos dos seus tronos, mas Ele eleva os humildes. Então, por isso que diz também, no livro do Cântico dos Cânticos, que nós estamos lendo hoje, eis que vem galgando os montes e transpondo os outeiros. O meu amado é semelhante ao filho das corças e às gazelas. E é porque que ele é semelhante a esse animal que sobe as montanhas, justamente porque ele é leve, porque ele é humilde. Então, nisso, ele se eleva cada vez mais, na medida em que ele se diminui, primeiro no mistério da encarnação, depois no mistério da sua redenção, ou seja, da sua cruz. Então, Cristo desceu sempre mais. E com isso, na verdade, ele estava subindo sempre mais. Assim como Nossa Senhora, desde o instante da encarnação, ela subiu as montanhas porque ela estava totalmente consciente do seu nada. E ela dizia: ele olhou para a humildade da sua serva, e é por isso que doravante todas as gerações me chamarão bem-aventurado. Então, quer dizer, ela tem consciência da sua humildade e ela sabe que ela será bem-aventurada por causa disso. Então, a humildade também não é dizer: olha, veja como eu sou humilde. Não, é ver também que Deus me deu grandes coisas, mas porque eu sou humilde, eu confio totalmente nele. Então, tudo nesse mistério da visitação nos envolve no ambiente humilde e pobre do coração de Maria, que contagia o coração de São João Batista, que de certa forma é discípulo de Nossa Senhora e discípulo de Jesus antes mesmo de nascer. E uma vez que Nossa Senhora leva o Filho de Deus no seu seio para essa casa e passa 3 meses nessa casa, como a Arca da Aliança também passou 3 meses na casa de Obed, como nós lemos no livro dos Reis, Nossa Senhora abençoa essa casa e ela transfere essa casa para essa alegria do Novo Testamento, que é a alegria da nova aliança, que é a alegria da confiança total em Deus. Não a alegria dos bens materiais, nem a alegria da glória de uma religião humana, que tem um brilho, que tem um reconhecimento simplesmente de uma sociedade humana, mas o brilho de uma religião que está baseada na confiança, na humildade e no desprezo do mundo. Então, tenhamos esse coração aberto para receber a visita de Maria na nossa vida, na nossa casa, como Isabel, que trazia no seu seio São João Batista, recebeu Maria. E uma vez tendo esse desprendimento de si mesmos, nós possamos ser pequenos, ser humildes e abandonar a nossa vida totalmente nas mãos de Deus, para que nós possamos participar dessas promessas divinas. Amém.